Oi, gente, sejam muito bem-vindos, me chamo Elton Bastos. A gente vai dar continuidade aqui à segunda parte de edição do curso Meu Primeiro Podcast, com o apoio da Lei Aldir Blanc da Secult de Fortaleza. Agora a gente vai abrir os softwares de edição, propriamente dita. A gente vai falar sobre edição, né? Então a gente vai lá no timeline, vai cortar, vai mostrar alguns segredinhos. E antes da gente começar, eu gostaria muito de falar para vocês que eu uso o software pago, certo? Eu uso o Cubase, mas todos os softwares eles vão ter praticamente as mesmas ferramentas, vão estar em locais diferentes, nada que vocês não consigam encontrar. É bem intuitivo, todos os softwares eles são bem interessantes, beleza? Eu uso também o Audacity, que é um software gratuito e ele tem uma função muito importante pra gente, que é uma redução de ruídos. O software que eu uso também tem essa redução, só que ele faz isso tão automático que eu prefiro passar nele antes e trazer para o software que eu edito, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar alguns segredinhos de como tirar esses ruídos, eu vou mostrar alguns áudios aqui que eu tenho para fazer. A gente vai fazer uma pequena vinheta e vai mostrar mais ou menos como é que a gente trabalha, corta os áudios para que isso aconteça, beleza? Como eu falei para vocês anteriormente, eu preciso que vocês façam uma pequena edição prévia, certo? O que é essa edição prévia? A gente vai receber esses áudios, como eu falei para vocês, e a professora Eugênia já citou. Se meu convidado é um livro, o único áudio que eu vou ter vai ser o meu áudio falando a respeito do livro. Mas se eu trago um convidado, ou se esse convidado não pode vir, mas ele manda os áudios em WhatsApp, como é que eu vou fazer essa gravação? Como é que eu vou ter esses áudios? Então eu já vou ter dois áudios, eu vou ter um áudio de WhatsApp e um áudio gravado no microfone que eu vou ter mais qualidade. Então pra gente nivelar esses áudios, a gente começa a fazer uma ediçãozinha prévia. Lembra pra vocês que eu falei pra vocês organizarem os seus trabalhos? Então vamos lá. Aqui na minha área de trabalho vocês podem ver que eu tenho uma pasta chamada Meu Primeiro Podcast Aula. Eu vou abrir ela para vocês verem. Aparece aí Meu Primeiro Podcast Aula novamente, porque quando você cria a pasta do software, ela gera essa nova pasta, ok? Eu pedi para vocês criarem também uma pasta com áudios editados, áudios recebidos e uma nova pasta que eu não tinha falado antes, é a pasta Efeitos. Dentro dessa pasta Efeitos, a gente vai ter todo o material que vai ser necessário para fazer essa edição, entendeu? Lembra que eu falei que era interessante a gente saber como vai ser o nosso podcast, porque aí a gente procura essas trilhas sonoras que são livres de direitos autorais ou que elas são Creative Commons, que aí você bota a descrição de quem fez e tá liberado para usar. Então é isso. Tudo que você for usar de trilhas sonoras, efeitos, vozes, essa vozinha a gente vai usar para fazer uma vinheta, certo? O que hoje a gente vai fazer é entender as ferramentas e fazer essa vinheta para ter noção de mais ou menos como é essa edição. Vamos lá. Depois que a gente organizou tudo dentro dessas pastas e a gente vai para áudios recebidos. Eu tenho 2 arquivos de áudio aí, beleza? Esses arquivos de áudio vieram de várias formas. Vieram pelo WhatsApp, vieram pelo Telegram, vieram por e-mail. Então eu não sei qual é o formato desses áudios. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses áudios e converter para um formato que eu conheço. Normalmente se usa ou MP3 ou Wave. O MP3 é um formato de áudio comprimido, tá? Então imagina que você tem um CD de música. Uma música de um cantor preferido seu tem mais ou menos 40 mega. Aí você imagina, Elton, mas eu tinha aqueles MP3 que parecia um pendrive que dava pra carregar 2.000 músicas. Por que cabia assim? Porque o MP3 compactava esse arquivo. O arquivo que está dentro do CD, ele está em um Wave, ele está no formato bruto. O que é esse formato bruto? Do jeito que o áudio é capturado, ele vem com todos os timbres, os níveis, para eu poder mexer depois. Quando eu comprimo, eu perco alguns desses timbres, certo? Aí então imagina que eu tinha um arquivo com 40 megas, quando eu comprimo para virar um MP3, ele fica com 4. Por isso que aqueles MP3 de 1 GB, de 1,5 GB, cabiam 2.000 músicas, 1.000 músicas. Só que há uma perca de qualidade nesse som. É uma perca que pode se dizer imperceptível? É, porque a gente não se toca muito dela, porque você tá com fone de ouvido e tal. Mas é interessante que a gente, sempre que for converter os áudios, converta para Wave. Se não dá para converter para Wave, converte para MP3, beleza? E como é que a gente vai converter isso? Eu vou usar o meu primeiro software, que é o Format Factory. A interfacezinha dele é essa. O que ele pede aqui pra gente fazer, só converter para vários formatos. Então eu tenho aqui áudio, eu tenho vários tipos de formato. Se eu puxar esse arquivo aqui, ó, áudio 1 para cá, ele vai me dar uma gama de opções de áudio, beleza? Então eu vou lá embaixo, aqui onde eu tô com a setinha, e clico em Wave. Antes de clicar em OK, eu vou em configurações e aí eu vou ver quais são as configurações que tá, certo?
ele vem nessa taxa de amostragem e ele coloca 4.100, beleza? Por que 4.100? Esse é um padrão que a gente usa para som. A gente tem um outro padrão que é 48.000, que aí é usado mais para vídeos, que é uma frequência que vai trabalhar mais com vídeo. Então a gente bota esse 4.100, que é uma qualidade legal, beleza? De amostragem. E aí o que é essa taxa de amostragem? O bitrate ele vai ficar automático, porque como ele é wave, então ele é grande, o bitrate vai variar muito. E o bitrate o que é? Quando eu for converter em MP3 um arquivo, é o toque que eu dou, e quando eu falei na outra aula, que era um segredinho que eu ia mostrar pra vocês, é que o Format Factory, quando eu altero esse bitrate no formato MP3, aquele enlatado que vem nos áudios de WhatsApp, ele some. Boa parte dele some. Por quê? Porque o bitrate do áudio do WhatsApp é muito baixo. E aí o bitrate faz com que a gente comprima mais ainda os arquivos. Se você pegar um áudio de WhatsApp, ele vai ter poucos Ks, entendeu? Ele vai ter 300 Ks, 1 minuto. Imagina isso, 1 minuto por 300 K. Aí você, com MP3, você vai ter 1 minuto e 1 mega. Então eu tenho mais qualidade, eu tenho mais arquivo, beleza? Como tá no Wave, ele vai ficar automático. E canal de áudio? Eu tenho esse 8, 6, 2 estéreo. Aí todo mundo vai falar, até melhor estéreo. Não. Quando você tá editando as coisas, é interessante que você bote mono, que você vai ter um canal só. Por quê? Ao final da sua edição, o software vai converter em estéreo. Então, se você tá com uma coisa em estéreo e uma coisa em mono, na trilha, na timeline, você vai alterar muito as qualidades, entendeu? Então, é interessante que você padronize tudo em mono e depois, no final, você converta para estéreo, beleza? Então, eu botei lá como um canal só, clique em OK novamente, clique em iniciar. É bem rapidinho o processo dele, ele já concluiu. Eu clico com a direita em cima do arquivozinho que tá na área aqui e clico para ele me mostrar em abrir pasta de destino. Quando ele abre a pasta de destino, ele foi para aquele mesmo lugar que estava salvo. Só que agora ele tá no formato de Wave. E aí, olha o arquivo aqui, ó. Quando você olha em cima, ele tá com 1.23 MB. Quando você olha o de baixo, ele tá com 13 MB. Então eu tenho mais qualidade, beleza? Vamos também converter esse arquivinho em MP3. Aí eu vou puxar aqui, ó, ele de novo pra cá. E aí eu vou deixar em MP3, vou em configurações, vou em automático, cliquei. Olha lá o 48.000 aparecendo, ó. Vamos colocar em 44.100, que é o padrão que eu disse. E aqui no bitrate, quando a gente puder converter para MP3, a gente bota 128. 128 é a taxa de bitrate do CD. Então a gente vai estar com a qualidade de CD, beleza? Automático, de novo, mono. Sempre trabalha em mono. Clique OK, OK, faz o mesmo processo para converter. Vamos fechar aqui o programinha. Um outro segredinho para vocês, tá? E para isso eu vou precisar do Audacity. Certo? O Audacity é esse software gratuito que ele tem uma função que é muito interessante para quem está trabalhando com áudio, que é uma redução de ruído. Elton, você tem um software pago e vai fazendo um software gratuito. Por quê? O Audacity, ele tem essa função de redução de ruídos muito rápida e muito prática, certo? Ela não quer dizer que ela seja 100%, mas ela vai te dar uma agilidade muito grande para tu desenvolver isso. Como é que a gente vai fazer isso? No software que eu edito, eu vou precisar fazer muito mais funções para poder reduzir esse barulho. Eu vou ter uma qualidade um pouco melhor, porque eu vou regular tudo direitinho. Só que a função automática do Audacity já me dá um tratamento muito bom, certo? Então eu já perco menos tempo. E na maioria das vezes é um ruído de ar-condicionado. E isso eu tô falando porque eu vou mostrar pra vocês ruídos contínuos, né? Por exemplo, se eu tenho um cachorro que late de vez em quando, aí eu vou ter que procurar esse ruído e tirar ele. Se eu tenho um ruído de ar-condicionado que mais ou menos ele é assim, ele é contínuo, eu vou ter mais facilidade para achar esse áudio, beleza? Então a gente vai aqui na pasta, áudios editados, e aí a gente puxa esse áudio 2, que é do segundo convidado, e vem aqui para o Audacity, joga ele para cá, pum, ele carregou, beleza? Vamos ouvir esse áudio. Então daí é que começa a palavra da moda, meu primeiro empreendimento, que é lavar carro na rua. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês que nesse espaçozinho aqui que eu tô selecionando, vocês estão vendo que a linhazinha ela tá um pouquinho grossinha, né? Isso aí é só o ruído, porque esse nosso convidado, ele tava num carro. E esse carro, ele tava rodando na pista, e aí esse barulho do pneu do carro na pista fazia esse barulhinho que vocês vão ouvir agora, ó. Certo? Aí eu disse, Elton, isso não me incomoda. Quando você bota no fone de ouvido, isso incomoda muito, certo? Então, olha aqui o quanto de ruído tem, ó. Você vê que quando tá pulsando nessa barrinha, ele chega a 24 dB. Então, só pra você ter uma ideia, a gente trabalha com áudio que tá com áudio alto, um áudio bom, de 6 a 12 dB, certo? Se ele tá reduzindo pra 24, já ele chega num barulho que tá incomodando. E se eu subir o volume desse áudio, o volume desse ruído aumenta. Então, a gente vai fazer essa ediçãozinha básica, beleza? A gente seleciona, como é que a gente faz isso? Clica, segura e arrasta em cima só da parte que tem o ruído. Por que que a gente precisa selecionar só a parte do ruído? Porque eu vou dizer agora pro
software que ele tem que entender que aquilo é o ruído. Aquelas frequências que estão naquela parte é o que ele tem que tirar, beleza? Então eu selecionei essa área, eu vou em efeitos, vou em opção redução de ruído, cliquei e aí ele vai me dar essa janela. Eu tenho o primeiro botão, chama-se obter o perfil do ruído. Como eu selecionei só a área que tá o barulho, vai ser mais fácil para ele reconhecer as frequências que ele tem que tirar. Então primeiro eu vou clicar em obter perfil de ruído. Aí você diz, Elton, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Você só informou para ele que é aquela área e aquela frequência que você vai tirar. Agora que vai acontecer a mágica. Você dá um Ctrl A, que aí você seleciona o áudio todo, e aí a gente vai em efeito de novo. Nesse efeito, a gente vai de novo em redução de ruídos, e aí a gente vai pro passo 2, beleza? No passo 2, a gente vai estar lá com uma redução de ruído de 12 dB, acessibilidade de 6 e a suavização de frequência de 3. Normalmente eu deixo essas taxas porque já me traz um resultado muito bom, então não precisa alterar muito. Mas se você quiser, se tiver um ouvido melhor, você vai lá e dá uma cutucadinha e vê o que fica melhor, beleza? Vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Ele abriu uma janelinha, processou. Vocês viram que a linhazinha diminuiu? Olha quanto é que tá o ruído agora nos decibéis lá da barrinha de volume. 40. De 25 para 40 foi muita coisa, meu povo. E aí quando a gente bota para ouvir o áudio, ó. Então daí é que começa a palavra da moda, meu primeiro empreendimento, que é lavar carro na rua. Elton, mas ainda tô achando que ainda tem um pouquinho de ruído ali. Posso fazer de novo? Pode. Você dá um Ctrl A de novo. E aí você não precisa mais obter o perfil, porque ele já tá com a memória. E você vai lá em redução de ruído. Só dá o OK. Ele diminuiu mais. Elton, agora tá bom, que a linha tá bem lisinha, não tem ruído algum. Só que vocês têm que perceber uma coisa. Como eu tô dizendo pro software que ele tem que eliminar aquelas frequências também estão na voz. Porque o som da voz tá acontecendo enquanto tá tendo ruído. Então, quando eu botar pra ouvir o áudio, ó. Então daí é que começa a palavra da moda, meu primeiro empreendimento. Vocês percebem que o somzinho já tá metalizado? Quando ele tá metalizado é porque você tá perdendo algumas frequências. E aí eu faço um questionamento para vocês. Vocês têm que ter a noção de que se vocês tiram demais o ruído, vocês perdem frequência da voz. E perdendo essa frequência da voz, você altera a voz do convidado. E aí eu me questiono, será que vale a pena diminuir tanto? Não, eu acho que aquela função, a primeira função que a gente já fez, que já reduziu, já ficou numa qualidade legal, que já dá para se ouvir, beleza? Então a gente dá um Ctrl Z e volta para aquela primeira etapa. Então, botem na cabeça de vocês, não preciso tirar todo o ruído, certo? Eu tenho que tirar um pouco só de ruído, para poder não incomodar. Façam, escutem, vejam se tá bom. E aí basta vocês ir em arquivo, exportar e escolham o formato que vocês querem, beleza? Agora vamos para a próxima parte. Então, gente, depois de a gente ter feito essa pequena edição no Audacity para poder tirar o ruído, a gente vai continuar no Audacity, vai editar uma vinheta para vocês colocarem no podcast de vocês. Vou aqui, abrir o Audacity e a gente vai pegar naquela parte de efeitos. Eu coloquei a voz da linha, aí eu vou puxar a voz da linha para o Audacity, vou jogar aqui. Vocês vão perceber que está em estéreo. O que a gente vai fazer? Vai clicar nessa setinha aqui, vai converter para separar estéreo mono, cliquei, aí dá 2 áudios de mono, eu vou fechar um porque eu só preciso de um, que é a voz dela, ok? Dentro desse áudio aqui, eu tô com a voz dela que é, ó... Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Lembra que eu disse que o nosso áudio bom é de 12, entre 12 e 6? Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Beleza? Essa é a voz dela. Isso é um enunciado do podcast, dizendo que esse é um podcast feito pelo Laboratório Criativo Esticando a Baladeira, porque a gente tem 3 podcasts. Então, para saber que é mais um produto do Esticando a Baladeira. Então, mas só a voz fica muito simples, né? É interessante que a gente coloque uma musicazinha por baixo. Então a gente vai fazer essa vinhetinha bem básica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá na pasta efeitos. Eu já deixei um áudio pronto chamado base. Eu puxei para cá. Isso vai muito daquilo que eu falei para vocês, que vocês peguem os áudios, organizem tudo na pasta para vir só puxando. A ideia de estar organizado em pastinhas é para vocês só puxarem os áudios e montarem, beleza? O que vai acontecer? Eu vou tocar os dois juntos, ó. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Só que ficou meio tumultuado, né? A voz dela junto com a batida e tal. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai clicar na setinha para separar em mono e fechar um, ok? Este é um podcast. E aí a gente vai dar um deslocamento da voz dela para poder ficar no meio da vinheta. Vocês percebem que se eu der silenciar a voz dela, a vinheta ela... Aí aqui ela é mais calma no meio, né? Por quê? Porque já é o momento para botar a voz.
Então eu vou voltar a voz dela. Eu vou pegar essa ferramentazinha aqui, ó, que é a ferramenta mover. Cliquei nela, vou pegar o áudio da Aline, clicar em cima e segurar e vou arrastar bem pro meio do áudio, ok? Vamos lá dar o play? Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Mas ainda tá alto, Elton. O áudio ainda tá alto, ainda tá incomodando. Vamos organizar isso, vamos organizar. A gente vem nessa outra funçãozinha aqui, que é a envelope. E aí eu vou clicar bem aqui, ó. Certo? Aí ele me dá 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos eu posso diminuir. Aí tu, Elton, mas diminuiu tudo. Não, aí a gente vem pro lado aqui, ó, clica e sobe. Lembra da função fade? É parecida essa funçãozinha com ela. E aí a gente vai vir num áudio que tá alto e vai diminuir, que é a hora que ela vai falar. Do mesmo jeito a gente clica do outro lado, diminui aqui, tenta nivelar para ficar igualzinho. Puxa aqui o outro para ficar normal. Sobe esse aqui mais um pouquinho, ó. Beleza? Então quando for nessa parte, o áudio vai baixar e não vai incomodar tanto a voz dela. E aí a gente tem a nossa vinheta, certo? Olha lá. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Beleza? Olha aí como a gente já conseguiu um pouco mais de volume. Eu cliquei aqui na função envelope, na voz dela, e aumentei um pouco a voz dela. Olha aí, ó. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Beleza? E a nossa vinhetinha tá pronta. Uma dica que eu dou, é interessante que a voz sempre comece, vou clicar aqui na função de mover, ela comece no meio da curva do fade, para dar uma noção que tá baixando e tá subindo a voz. Ó. Ela vai. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Subiu depois que ela terminou. Porque se eu baixo e começa a voz, parece que eu não soube nivelar e aí ficou confuso. Então, fez assim. Oi, hoje é um podcast do Esticando a Baladeira. Então é legal que ela venha. Esse é um projeto do Esticando a Baladeira. Ela tem uma fluidez, ela tem um ritmo, entendeu? Então depois que a gente monta toda essa estrutura da vinhetinha, a gente vai, seleciona tudo, dá um Ctrl A, arquivos, exportar, você exporta em Wave ou MP3. Ok? Vamos para a próxima. Então, gente, continuando no Audacity, eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho a edição propriamente dito. São cortes básicos. Por que eu digo para a gente fazer toda aquela edição prévia? Para que aqui no software a gente só venha cortando e inserindo os áudios, entendeu? Olha, a gente vai lá na pasta, vai pegar nos áudios editados, só puxar, o áudio já está pronto. Joguei aqui para o Audacity. Ele vai abrir a timeline. Eu vou segurar o Ctrl e rolar o botãozinho de scroll do mouse. Ele me dá um zoom maior para eu ver os espaços. Ok. Diminuir um pouquinho aqui. E aí eu vou tocar. Dando play. Se fosse uma cidade. E apertando espaço de novo, ele dá pausa. Se fosse uma cidade, como teria sido minha origem? Uma coisa que é interessante fazer, a gente tem que dar sentido às falas. Vocês viram que ela fez um questionamento e aí ela tem que pensar. Existe um espaço aqui, ó, que eu poderia tirar, certo? Mas se eu tirar, vai ficar sem sentido a fala dela, ó. Se fosse uma cidade, como teria sido minha origem? Se eu deixo o espaço de tempo, olha como é que fica. Cidade, como teria sido minha origem? Pensou. Aí esse outro espaço a gente pode tirar. E como é que a gente faz isso? Ferramentazinha selecionar. Aí a gente seleciona essa área, dá um delete, ele já junta. Os outros espaços também, ó. Eu penso que teria sido em... Esse espacinho aqui a gente também pode cortar, ó. Deletou, puxou, já era. Como teria sido minha origem? Eu penso que teria sido em meio a muitas folhas. Ó, selecionou tudo isso, cortou, seleciona outras areazinhas e corta. A edição, teoricamente, é isso, meu povo, de cortar e dar sentido às falas, certo? Porém, se você vai fazer um podcast narrativo, você vai ter que enfeitar com efeitinhos, colocar isso pra ficar bonitinho, beleza? Mas tá um pouco sem graça, né? A fala dela. Ter pai e mãe que gostavam de... Olha aí. Ter pai e mãe que gostavam... Se fosse uma cidade,
como teria sido minha origem? Eu penso que teria sido em meio a muitas folhas, tanto de papel como de plantas. E eu tive essa sorte de... Então, gente, eu tiraria até esse I aqui, ó. Você seleciona ele, ó. Aí eu só dou um delete, ele já sai quando eu clicar na fala. Plantas. Eu tive essa sorte. Não, aquele I não incomodou, beleza? Ah, Elton, mas tá muito chato, tá só a voz dela. Eu queria que tivesse uma trilhazinha. Vamos lá na trilha. A gente volta aqui, vai em efeitos, aí procura essa trilha 2, beleza? A gente puxa pra cá, ela vem aqui pra baixo, vai ser carregada. Faz aquela mesma funçãozinha lá, ó, separar pra mono, deleta uma. Plantas. Eu tive essa sorte de ter... Exatamente. A gente vai vir aqui na funçãozinha envelope, ó. Diminui o áudio. Plantas. Eu tive essa sorte de ter parade. Como teria sido minha origem? Eu penso que... Aí olha uma outra coisa que a gente pode fazer. A gente tem essa vinhetinha, a gente vai nessa função envelope de novo. Aqui ela começa a falar, beleza? Vamos marcar uma bolinha, vamos marcar outra. Nessa a gente sobe. Então a gente vai tocar, ó. Se eu fosse uma cidade, como teria sido minha origem? Eu penso que... E é isso, meu povo, a edição é isso, você cortar esses espaços que não tem sentido, você organizar as falas, por exemplo, se viesse uma outra fala de uma outra pessoa, coloca embaixo, corta, vai organizando com essas ferramentazinhas de deslocar para o lado, envelope, e aí vai organizando ela, beleza? A gente pode colocar aqui também aquela vinhetinha que a gente fez antes, e toca. Olha como fica bonito. Se eu fosse uma cidade, como teria sido minha... Terminando tudo isso, seleciona tudo, Ctrl A, arquivo, exportar no formato que você quiser, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi realmente noções básicas, é só para vocês terem uma noção de como é uma timeline do Audacity, como é que vocês configuram esses áudios, organizam esses áudios, para ter uma ideia mais ou menos de como fazer esse podcast. Como se deve converter, de como se deve organizar o seu trabalho, algumas dicasinhas, aquelas que eu passei do Audacity, do Format Factory, isso ajuda muito na edição. Imagina que você vê um áudio ruim, você dá uma trabalhada neles, já fica uma qualidade boa. Agradeço demais a Secutifor, através da Lei Aldir Blanc, que pôde proporcionar essas pequenas aulas para vocês terem uma noção de como é um podcast. E vamos lá, rumo à podosfera brasileira, sobretudo a podosfera cearense, hein? Vamos produzir esse primeiro podcast. Fica à disposição de vocês em todas as redes sociais. Segue lá o site chicandabaladeira.com.br. Lá vão estar as videoaulas totalmente gratuitas. Estejam à vontade para criar o seu primeiro podcast. Obrigado e um abraço.